Olá, pessoal! A gente viu que em janeiro desse ano aconteceu o reajuste do salário mínimo, né? Mas será que o dissídio da sua categoria, da sua convenção coletiva acontece junto com esse aumento do salário mínimo? Vem comigo nesse vídeo para descobrir. Então, pessoal, o dissídio nada mais é do que um acordo que acontece entre o sindicato das empresas e entre o sindicato dos empregados, né? Então, ele tem muita conversa acontecendo por trás, até que se chega num consenso e é concedido esse aumento, esse reajuste, na verdade, esse reajuste salarial para os funcionários. Então, a gente precisa que haja conversa entre os sindicatos, se chegue num consenso a respeito do percentual e então seja feita uma convenção coletiva, né? E aí nessa convenção coletiva é que vai ser previsto o reajuste salarial que vai acontecer. Agora, necessariamente precisa ser em janeiro de cada ano, junto com o ajuste, né, com o reajuste do salário mínimo? Nada disso, tá? Cada categoria, cada convenção coletiva tem uma data base, né? Então, quando a gente abre uma convenção coletiva, geralmente uma das primeiras cláusulas que aparecem lá é a data base dessa convenção coletiva, é o dia em que essa convenção coletiva, o mês pelo menos, que ela costuma ser lançada, né? Então, não necessariamente vai ser em janeiro de cada ano junto com o salário mínimo. A gente vê que muitas acontecem em maio de cada ano, em setembro de cada ano. Então, a gente precisa acompanhar e ficar por dentro da nossa classe, da nossa convenção coletiva, para a gente saber, né, ter uma certa previsibilidade de quando é que vai sair o nosso aumento, de quando é que vai sair o nosso dissídio, o nosso reajuste salarial. Agora, por que todo ano, né, ou praticamente todo ano acontece esse reajuste salarial? Porque o preço das coisas a gente observa que elas sobem, né? Então, a cada ano é importante que o salário dos funcionários também não fique defasado. Então, é sempre concedido um aumento anual, ali considerando a inflação do período, geralmente, para que esse salário não fique defasado e o funcionário ele consiga continuar comprando os mesmos produtos que comprava no ano anterior com o aumento que foi concedido. Então, é necessário sim que haja um reajuste. Aí uma dúvida que muitas pessoas têm é: mas a minha convenção coletiva vem a cada 2 anos, como é que vai ficar o meu reajuste durante esse 1 ano que eu fiquei sem convenção coletiva? Nesses casos, muitas vezes a convenção coletiva já prevê um reajuste para o ano seguinte. Então, no ano em que ela é lançada, ela fala: olha, nesse ano vai se ter um valor X, né, um percentual X de reajuste salarial, e para o ano seguinte já fica também estabelecido mais um percentual Y, né? Então, ela já fala tanto daquele ano que ela está sendo lançada, como do ano seguinte, qual que vai ser o reajuste que os funcionários devem receber. Então, a gente tem que ficar atento realmente e ler a convenção coletiva, né? Ler essa cláusula que fala do reajuste salarial, porque nela, quando é uma convenção já para um período maior, muitas vezes está previsto o reajuste de cada período que o funcionário deve sim receber. Outra dúvida que costuma surgir quando a gente fala desse assunto é que em alguns momentos pode acontecer sim de ficar sem convenção coletiva. O que eu quero dizer? A convenção coletiva geralmente ela tem um prazo, né? E existe lá escrito: olha, se encerra a vigência dessa convenção coletiva no dia tal, e aí durante esse período, até surgir uma nova, fica sem nenhuma convenção coletiva. E aí, como é que funciona, né? Como eu falei no começo do vídeo, para que haja uma convenção coletiva e um percentual de reajuste, é necessário muita conversa entre os sindicatos, o sindicato que representa as empresas e o sindicato que representa os empregados. Então, é necessário que eles cheguem num consenso e façam a convenção coletiva. Acontece que muitas vezes essa conversa e esse consenso não acontece, não se chega numa conclusão final. E aí muitas vezes a Justiça do Trabalho é quem auxilia nessa conversa e nesse percentual de reajuste que vai ser fixado. Então acontece sim de muitas vezes a Justiça do Trabalho interferir nessas negociações que são feitas para mediar, para que se chegue de fato num consenso e aí então seja feita, digamos assim, uma convenção coletiva prevendo o percentual de reajuste. Então, muitas vezes existe sim um período de demora que pode ficar sem convenção coletiva, mas nas convenções que saem posteriormente, geralmente é previsto um reajuste retroativo, né? Então, se fala: olha, apesar de até
a data tal ter sido concedido o reajuste e depois ficar sem reajuste nenhum, agora que saiu essa nova convenção coletiva, a gente prevê um reajuste retroativo ao período em que ficou sem convenção coletiva. Então, as novas convenções que vêm durante esse período em que se ficou sem, muitas vezes falam quais são os direitos do trabalhador durante o período em que se estava sem convenção coletiva, tá? Inclusive, muitas delas é falado com relação aos outros direitos também, né? Então, vamos supor que a convenção coletiva prevê que o funcionário ele tem direito a um vale, né? A um vale cultura, algum tipo de vale diferenciado. E esse vale, durante esse período, ficou sem ser pago porque simplesmente a vigência da convenção anterior encerrou e ainda não se tinha uma nova convenção. Quando vem essa nova convenção, ela fala justamente que os direitos de vale e outros também precisam ser pagos de forma retroativa. Então, além de ler a cláusula do reajuste, é muito importante a gente ler as demais cláusulas também da convenção coletiva para ver, porque pode ser sim, né, direito do funcionário receber retroativo aqueles direitos que a convenção coletiva prevê. Agora, como que a gente calcula, né, o valor do reajuste salarial? Geralmente ele é previsto lá na convenção coletiva em percentual. Então vamos supor que saiu a sua nova convenção coletiva da sua categoria e aí você consultou lá e viu que o percentual de reajuste daquele ano é 10%. Você vai pegar então o valor do seu salário que você recebe e aplicar, somar 10%. Assim você vai descobrir qual é o valor de reajuste, o valor de aumento salarial que você vai ter. Entenderam? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem com os seus colegas. Se inscrevam aqui no nosso canal para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta semanalmente. E até a próxima!